Graça e paz, meus amados. Esse é o canal Vivendo as Profecias, com seu irmão em Cristo, José Alves Rocha. Eu estou aqui para trazer mais uns vídeos, tá? Falando sobre a graça de Deus. O objetivo deste canal é a gente mostrar para o público do YouTube, aquelas pessoas que querem ouvir, que querem aprender, que desejam aprender a ler a Bíblia ouvindo nossas mensagens. É muito bom, meus irmãos. Porque uma coisa eu te digo, a gente vai para a igreja, a gente não vê ler a verdadeira graça de Cristo. A gente vê um evangelho cruzado, graça com lei e livros históricos. Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês, explicar o que é a graça, o que é livros históricos e o que é a lei. Há muita confusão dentro das igrejas. As pessoas aplicam na gente aquilo que não é para aplicar. Por exemplo, o livro da lei todo mundo sabe. De Gênesis até Malaquias é o velho pacto. Tá? Todos que a gente lê ali é o velho pacto. O velho pacto não é para ser aplicado hoje nas igrejas. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, tá? Joel, Amós, Jonas, Miquéia, Abacuque, Naum, Sinfonias e por aí em diante. Até chegar no livro de Malaquias. Malaquias, né, irmão? É o que a gente vê mais ler nas igrejas hoje. Fala dos dízimos, amedronta com o devorador. Tudo isso faz parte do passado. É lei. E a lei foi abolida em Cristo. Se foi abolida em Cristo, não é para ser aplicado. O livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Judas, são livros históricos, são a biografia de Jesus. Ele conta a história de Jesus desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. Hoje também não é para ser aplicado, porque faz parte de um passado. Jesus, ele era o Nazareno, filho de Maria, ele estava vivo. Ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Quando ele morreu e ressuscitou, agora a gente tem que ver aquele que foi chamado após a sua ressurreição. Quem foi? Foi Pedro? Foi Mateus? Foi Paulo? Foi Paulo que foi chamado. E passou um evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo. Esse evangelho não foi passado para ninguém. Exclusivamente a Paulo, lá no terceiro céu, a depois da morte e ressurreição de Cristo. É esse evangelho que é para ser aplicado hoje na gente. Tá? Então, os livros da biografia, que são livros históricos, não é para ser aplicado. Novo Testamento, ele começa no livro de Romanos, as cartas de Paulo, até o livro de Hebreus. Aí sim é Novo Testamento. Tá? É porque Jesus já tinha ressuscitado, mas também algumas epístolas ele não tinha. Não, foi escrito tudo com ele vivo. Tá?
O único que escreveu depois que ele ressuscitou foi Paulo. E esse é Novo Testamento por um motivo dele ser graça, por ser um livro de revelação, ao que foi revelado para a gente que era o que estava oculto, que Jesus ele não passou isso para o discípulo. Ele não passou isso para Abraão, ele não passou isso para Adão, ele não passou isso para Abel, ele não passou esse segredo para Moisés, não passou para Isaac, não passou para Jacó. Os anjos desejavam fazer, ele não aceitou. Tá? Não aceitou. Não passou para Salomão, para Davi. Não passou. Esse foi para o discípulo nenhum ele passou. Foi um evangelho que ele revelou após a sua morte e ressurreição, que é o evangelho espiritual, não é o evangelho carnal, como as igrejas trazem hoje. Então a gente está aqui não é para poder falar que vocês são amaldiçoados, que vocês não pegam o verdadeiro evangelho para o inferno, não. A salvação não depende daquilo que você faz. A salvação depende daquilo que ele fez. A gente somos salvos em Cristo, estamos nosso nome escrito desde a fundação do mundo. Não é a igreja que vai trazer a salvação. Então, ninguém que está dentro da igreja e os pastores que são do plano de salvação, que eles vão perder a salvação por estar pregando um evangelho errado. Mas acaba eles enganando e pagando um preço alto por uma coisa que a gente devia pagar esse preço. Você sabe que Jesus cobra. É a lei, tá? de Cristo, tá? O que você faz é que você paga. Então você faz errado, você vai viver a vida errada. E vai pagar o preço por estar levando a um povo a uma escravidão ao qual Deus chamou para ser livre. Amém, irmãos? Então, eu quero mostrar para vocês hoje aqui, tá? O que é livros históricos, já falei para vocês, que é a biografia de Jesus, de quando ele nasceu, o filho de Maria, o filho do homem. Hoje ele não é mais o filho de Maria, não é mais o filho do homem. Hoje ele é o próprio Deus. Preciso vocês saberem disso. É uma briga aí por causa da Trindade, que só Jesus dá causa. Todo mundo errado, brigando à toa, tá? Você tem que saber que nós somos espírito, que Deus é espírito, que a glória a Deus é que funciona dentro do nosso espírito, tá? E que fazemos a vontade dele. Tá? E que ele hoje não é 3 em 1, ele é um só, único, e que habita nas luzes inacessíveis que nenhum homem nunca viu e nem pode ver. Esse é o Cristo de hoje. Aí você fica brigando por um Cristo que era na carne, antes da cruz, sendo que nós estamos depois da cruz. Irmão, começa a pregar o evangelho depois da cruz. Eu não estou dizendo que a Bíblia é para ser anulada, que não é para nós não ler a Bíblia. Tudo bem. Você quer saber a biografia de Jesus, como que funciona? Lê lá os evangelhos, tá lá tudo bem. Vocês querem saber, participar de uma grande fé, do grande herói? O Velho Testamento, sim, vai dizer que Paulo usou. Então, quando a gente tem texto hoje que a gente lê na graça de Cristo, que a gente procura reforço, está lá no Velho Testamento. Aí você fica sem entender que a gente fala da graça e que o Velho Testamento não é para ser aplicado, e nós estamos aplicando. Não, nós não estamos aplicando. A gente está com o texto que está lendo aqui, que tem revelação dele lá no Velho Testamento. Aí a gente lê o texto e reforça, tá? Isso sim. A gente pode fazer. Por isso você vai ver a gente falando muito de Velho Testamento, mas não é para ser aplicado, sim, como reforço, porque já está no Novo Testamento, já está na graça, e a graça é Paulo. Amém, irmão? Vou fazer aqui uma oração. Senhor Deus e Pai, neste momento eu entro na Tua presença, Senhor, para esclarecer a verdade do Evangelho, Pai, e trazer essa verdade às igrejas, Senhor, para que Deus entre na vida desses homens, desperta, Pai, para que ele venha, Senhor, mudar de plano e pregar um verdadeiro Evangelho, sem interesse, Senhor, financeiro, mas com interesse das almas não sofrer, ó Pai, e explicar a razão, o que é lei, o que é livros históricos, o que é graça, e do verdadeiro plano de Cristo, sem mentira. É o evangelho de Paulo, já fala o evangelho da verdade. Quando você está na verdade, você está na mentira. E se você começa a pregar o Velho Testamento, é mentira. Então, Deus, esclareça a vida deste povo, abre o olho espiritual do coração de cada um, para que venha mostrar para esse público, Senhor, o verdadeiro evangelho, qual é o seu plano e o seu propósito na vida de cada um de nós. Amém, Jesus.
Amém. Vamos lá, meus irmãos. O livro de Gálatas 3,10 fala assim, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Oh, irmão, de maldição. Então, todos aqueles, vamos lá, vou ler mais um pouquinho, que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Vou ler, repetir de novo. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Irmão, quando a gente fala de lei, a gente não abrange só o Pentateuco, a Torá. Tem muita gente da igreja, você sabe, pergunta o que é Torá, eles vão atrás para comprar uma Torá, sendo que a Torá está na Bíblia, está na mão deles, tá? O Pentateuco é a Torá, tá? Quando a gente fala de Torá, é o Pentateuco, tá? É o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse livro é a Torá dos judeus, tá bom? Então, quando a gente fala na Torá, muita gente vai comprar. Você vai achar por aí para poder comprar nas lojas, na biblioteca, uma Torá que você chega, que você vai ler. Você está na sua Bíblia. É o Velho Testamento, é lá os 5 primeiros livros da lei de Moisés. Esse é a Torá, tá bom, irmão? Então, maldito aquele que não cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Então, de Gênesis até Malaquias, são velho pacto, tá? São lei de Moisés. O mesmo aquilo que os profetas, que não é lei, é profetas. São os profetas, os grandes profetas, os livros poéticos, como os livros de Davi, de Salomão, tá? Então, são poéticos. Jó. Então, esses livros fazem parte do velho pacto. É claro que tem, você quer saber de algumas biografias, até de Deus, como surgiu as coisas, esse livro você pode ler, só não pode aplicar na vida da gente para cumprir, certo? Então, os livros Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Judas, são livros da biografia de Cristo. Atos dos Apóstolos, que eu não citei aqui, são a biografia dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele faz de tudo que os apóstolos fizeram, que cumpriram a vida dos apóstolos aqui na terra, seguindo a Cristo, ele fala dos apóstolos, tá? São a biografia dos apóstolos, tá bom? E o livro de Apocalipse, esse sim, esse é a revelação que Jesus deu a João na ilha de Pátimo, que se cumpriu até o ano 70. Nós já estamos após 270, Apocalipse já foi todo cumprido, não tem mais nada para se cumprir. Eu vejo tanta gente brigando aí por causa do Apocalipse, e foi uma revelação que foi dada a João na ilha de Pátimo, que se cumpriu até o ano 70, que é onde se cumpre também a 70 semanas de Daniel. Se você for pegar o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, um é um paralelo do outro. Pode ler com atenção. Vê o capítulo 12 de Daniel e o capítulo 10 de Apocalipse, são a mesma coisa, tá? Um é paralelo do outro, tá bom? As mesmas coisas que Deus deu a Daniel, ele revela cá no Apocalipse, que se cumpre tudo do ano 70, das 70 semanas de Daniel. O pessoal lê e não entende. A gente está aqui para poder esclarecer, não para bater de frente, tá, irmãos? Não para bater de frente. Mas eu quero que vocês aprendam. Agora, se alguém aplicar para vocês o livro do Velho Pacto, então, meu irmão, são 613 mandamentos. Não é 10 mandamentos. O 10 mandamentos é só ali no Êxodo, tá? Mas ele se transforma em 613 mandamentos que não está lá, que é para você cumprir. E outra, se você fizer 612 e tu pensar no último, ó, vou ler aqui para você. Tiago 2:12. 2:10. Tiago 2:10.
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em só ponto, tornou-se culpado de tudo. E aí, irmão? Qualquer que guardar toda a lei, os 612, e tropeçar em um ponto, você se torna-se culpado de tudo, não valeu de nada, porque a lei nada justificou. Nada. Nada. Gálatas 3:11. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. E por que temos que aplicar a lei nos irmãos? Se pela lei ninguém é justificado diante de Deus, e nós vamos para as igrejas, está sendo aplicado a lei em cima da gente. A única coisa que você não vê ler lá nas igrejas é o livro de Paulo, as 14 cartas de Paulo, ninguém vê ler. É só livros históricos, a biografia de Cristo, que é os apóstolos, os evangelhos, e o livro da lei, a pregação de Zé do Egito, a pregação de Jacó, a pregação de Abraão, a pregação de Jefté, lindas pregações de José. Irmãos, só que isso é história. Hoje não é para edificar mais ninguém. Isso é para vocês fazerem estudo. Aí sim, faça uns estudos sistemáticos, bonitos, bem feitos, para aprender a biografia, as fé daqueles grandes heróis, é bom para aplicar como fé na gente, tá? Para se basear na fé dele, não para viver o que eles viveram, que já foi. Hoje nós somos livres. Nós não estamos mais debaixo do pecado, igual ele estava. Ele estava debaixo do pecado. Jesus não tinha se manifestado ainda para tirar os pecados. Hoje sim. Ele já se manifestou para tirar os pecados. E como nós viver como eles que estavam debaixo do pecado? Ô, irmãos, vamos lá. Romanos 10, 1-4. Presta atenção. Romanos 10, 1-4. Irmão, bem, aqui começa o livro do Novo Testamento. Tá? E já começa assim. Do capítulo 10, tá, irmão? Só vou ler o capítulo primeiro, mas eu estou começando aqui do 10. Irmão, é bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Oh, mas por quê? Os judeus não são a menina dos olhos de Deus? O que a gente vê tantas vezes dizer que os judeus são todos salvos. E por que Paulo, que é o nosso apóstolo, está falando isso aqui? Irmãos, bom desejo do meu coração, a oração a Deus por Israel para a salvação. Lê lá para vocês verem. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procuro estabelecer a sua própria justiça. Não é sujeitaram a justiça de Deus. Por quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Você sabe por quê, irmão, que Paulo está pedindo a oração por Israel para a sua salvação? Porque eles têm zelo de Deus, igual as igrejas. As igrejas, eu vou dizer para você que as igrejas não têm zelo, não têm zelo. As igrejas zelam até demais o zelo de Deus, mas não com entendimento. Aí ele explica que o fim da lei é Cristo, porque as igrejas aplicam a lei. Se você aplica o batismo, é abrusões, está debaixo da lei. Se vocês aplicam a ceia, irmãos, a ceia diz que toda vez que comesse desse vinho, bebesse desse vinho e comer desse pão, né, anunciaria a minha morte, e Jesus já morreu. E por que temos que renunciar à morte dele? Ele está vivo. Até que ele já veio. Então, toda vez que você come o pão e bebe o vinho, para anunciar a morte de Jesus até que ele vem, sendo que ele já veio, e já morreu e já ressuscitou. Ele agora não morre mais. E por que nós temos que anunciar a morte dele? Estamos pedindo para que ele morda. Então, nós estamos crucificando Jesus de novo. Ou queremos ver ele crucificado. Irmão, não entende. A gente está aqui para esclarecer, para ensinar. Gente, eu cito versículo por versículo. Pega vocês, tá? Anota os versículos, tudo bonitinho, que é para vocês aprender, tá? Como ler a graça, tá bom? Aqui,
Os judeus fazem isso. O que faz isso? Jesus deu sempre que ele veio sobre a lei. Então, como ele cumpriu a lei, ele tomou ceia. Os judeus faziam isso bonitinho, dava ceia. Os judeus faziam abrusões, que é o batismo, que só mudou do nome na graça, no Novo Testamento, que é o batismo, mas é abrusões, lavar com água para sacrifício. Tá? Eles faziam tudo bonitinho. Batizavam, davam ceia, cobravam dízimo, levavam para casa do tesouro. Tudo bonitinho. Mas Paulo está pedindo oração para fazer isso sem conhecimento, porque Cristo já tirou o fim da lei, e Cristo está aqui, ó, logo no texto. Fim da lei, Cristo tirou. Hoje você não precisa fazer mais nada, pois ele já fez tudo. Se você volta a fazer, você simplesmente está anulando o sacrifício que ele fez. Aí quando você anula o sacrifício que ele fez e não acredita na morte e ressurreição dele, aí cabe para nós fazer. Só que nós estamos fazendo errado. Para cumprir a lei, nós temos que morrer também por ele. Ele não morreu por nós, mas vocês estão invalidando. Não estão crendo, estão voltando a fazer tudo que ele fez de novo, então alguns pastores têm que morrer também. E ressuscitar para salvar a gente, porque só dar ceia não vai servir. Isso era sombra para os bens futuros. Sombra para os bens futuros. Está entendendo, irmãos? Entendeu bem? Que se eles voltam a fazer o que Jesus fez, eles não estão acreditando no sacrifício de Cristo. Se nós estamos em pecado, Cristo ainda não morreu. Se Cristo não morreu, tem que alguém morrer por ele. Qual é o pastor? Vamos ter que escolher um pastor abençoado aí, para morrer no nosso lugar. Aleluia. Não vai matar ninguém não, pelo amor de Deus, tá, irmão? Pelo amor de Deus, a simbologia que eu estou fazendo. Não vai poder pegar o primeiro pastor abençoado, não, porque os pastores são abençoados, tá? Mesmo que por falta de sabedoria do estudo sistemático, eles fazem as coisas erradas, mas não por isso que não são salvos, tá? A salvação não depende do que eles fazem, tá bom? Paga o preço. Mas não depende do que a gente faz. Jesus já fez no lugar da gente. Romanos 1,17. Porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmão, o justo viverá pela fé. Não é pelo monte, não é pelo vigília. O justo, Jesus já fez tudo. Agora você tem fé. Você sabe o que é a justiça, que tanto fala na justiça, estabelecendo sua própria justiça. Tá? Jesus é justo e nós somos justos, somos santos, é o que crê no sacrifício dele. E quando você crê no sacrifício de Jesus, não precisa fazer mais nada. Porque aí você crê, então, ele já fez tudo. Se você crê, você vai fazer por quê? Se ele já fez. Se você crê que ele fez, mas você volta a fazer, você não está crendo. É uma demonstração que você não está acreditando naquilo que ele fez, você volta a fazer. E se você volta a fazer, é nulo o sacrifício que Jesus fez. Aí você tem que cumprir 613 mandamentos sem tropeçar, ou vai viver debaixo de uma maldição. Então me diga aí, meu irmão, quem está fora dessa maldição? Quem está fora dessa maldição? Ninguém. Ninguém. Aleluia. Vou dar uma arrumadinha aqui no meu aparelho, tá, irmão? De gravar. Vamos lá. Hebreus 9, 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo o Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando a vossa consciência das obras mortas, para servir a um Deus vivo. Por isso, é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para remissões das transgressões que havia debaixo do primeiro mandamento. Ele teve que vir, morrer numa cruz, derramar o seu sangue, aniquilar a morte, tá? A morte, e lançar
o Novo Testamento, pela remissão dos pecados, pelo o seu sangue, e adquiriu a morte. Tá? A morte. Então, todas as vezes que a gente duvida nesse sacrifício que ele fez, que ele já tirou a morte, agora você pergunta assim, ô Zé, ô seu Zé, ô pastor, você sabe como vocês querem me chamar? Não sou pastor. Eu sou igual vocês, tá? Eu só leio a Bíblia, faço pesquisa, escuto grandes homens sábios de Deus, tá? Muito grandes homens sábios de Deus. Quando eu ligo a minha TV, ou coloco no YouTube, que eu faço pesquisa, que eu vejo certas pessoas aí pedindo dízimo, batizando 5 mil, igual aconteceu semana passada, eu fico indignado, meu Deus, quanta falta de sabedoria. Eu mudo de canal. Agora eu escuto pastores abençoados da graça, tá? Que falam a verdade e traz o Novo Testamento para a gente, o verdadeiro evangelho da graça. Amém, irmão? É isso aí. É o Velho Testamento, né? Chamando, receba a promessa e a herança eterna. Irmão, ninguém fala de promessa e de herança eterna. Ninguém fala de predestinação em vida eterna. Se você vai para o Velho Testamento ou por livros históricos, você vai ver os apóstolos, que eles estavam com Cristo antes da ressurreição, eles estão falando na volta de Cristo. Eles falam no Filho do Homem. Ele fala que Jesus vai ressuscitar. Por quê? Eles estão com Cristo antes de morrer. Mas se vocês passam para o outro lado da cruz e vêm para as epístolas de Paulo, e saem dos livros da biografia de Cristo, livros históricos, que é chamado de Novo Testamento, que ele coloca esse apelido, aí, se você vai vir para Paulo, aí você não vê mais. Você não vê inferno, você não vê maldição, você não vê condenação. Você vai ver que Cristo já morreu por nós, que já levou os pecados, que a morte já foi aniquilada, que em Cristo nós todos já estamos batizados, que em Cristo já tomou a ceia por nós. Irmão, vamos sair da mesmice do Velho Testamento. Paulo já começa falando num Cristo ressuscitado. Paulo só fala em Cristo ressuscitado. Ele não fala em Cristo que ainda vai ressuscitar. Ele fala que nós já somos consagrados pelo novo e vivo caminho. Já somos consagrados. Mas às vezes fica aí fazendo culto de consagração. Sendo que nós, como fomos chamados, já estamos aqui, já somos consagrados pelo novo e vivo caminho. E isso que é a sua carne, que é o véu. Que ele abriu, que dentro estava Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Mateus 10, 2 a 6. Mateus 10, 2 a 6. Presta bem atenção isso aqui, ó. Mateus 10, 2 a 6. Ora, o nome dos 12 apóstolos são este. O primeiro, Simão Pedro, André, irmão de Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariote, o traidor, Tiago II, tá? Tiago II. Agora vê o que acontece aqui. Você viu o nome? Pedro, Tiago, Mateus, João, está tudo aqui. Está tudo aqui. Felipe, nem todos escreveram os livros históricos. Só aquele aqui Jesus concedeu para escrever. Como
Marco não se encontra aqui, porque ele andou mais Paulo, mas ele que escreveu biografia de Cristo. Ele estava no Velho Pacto, escreveu o Velho Pacto, nos livros históricos. Judas está aqui, Pedro está aqui, o outro é Lucas, que também escreveu livros históricos. Tá? É tudo do Velho Pacto, por mais que eles não estão incluídos como apóstolo, mas eles escreveu a biografia dos apóstolos. Tá? E aquilo que ele viu em Jesus na carne. O Jesus antes da ressurreição. Depois da ressurreição de Jesus, ele já tinha escrevido. Tá? Aí, porque Jesus chamou Paulo, que escreveu o Novo Testamento, que é a graça, a revelação, as cartas de Paulo. Vê que Jesus, eu dou link para você, ele está chamando todo. Paulo não se inclui aqui. Paulo está fora. Paulo veio depois da morte de Jesus pregar um evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo. Deus não revelou para ninguém, só a Paulo. É isso que eu quero mostrar para vocês, irmão. Tá? Ainda Mateus 10, agora 5. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não entreis pelo caminho dos gentios, e nem em cidade de Samaria, de samaritano. Lembra? Não é os apóstolos que tem que pregar, não irei para o caminho de gentios. Não é eles que vão pregar para gentil. O apóstolo dos gentios ainda não está aqui. O evangelho dos gentios ainda não foi. Jesus não revelou para nenhum dos apóstolos. E por que nós temos que comer isso hoje? Aplicar na nossa vida? Não, não é para aplicar na nossa vida hoje. E nem irei para a cidade de Samaritana. Irmão, isso é forte, é tremendo. Isso é forte. É forte. Jesus disse, e nem irei para cidade de Samaritana, e não foram. Irmão, para pregar para Samaritano, o próprio Jesus, ele passou por Samaria, despediu, disse para ele, não viram ele pregando. E não era para eles, era para Jesus. Jesus é profeta, ele não era um profeta. Pregar para as nações tem que ser profeta. Jeremias era profeta, consagrado às nações. Paulo é profeta, consagrado às nações. Os discípulos não, é para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos aqui para o versículo 6. Tá? Mas, e diante e as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós hoje não somos mais ovelha perdida da casa de Israel, e nem nunca fomos ovelha perdida da casa de Israel. Nós somos gentios, não judeus. Quem não é judeu é gentio, nós somos judeus. Você nasceu em Israel? Irmãos, hoje você chega nas igrejas por aí, tem sofá, aquela trombeta que eles tocam, a arca da aliança com o anjo de querubim, quipá na cabeça, a túnica que eles usam. Meu Deus, são verdadeiros judeus. Nós não somos judeus, nós somos banda voô. Para nós não tem mandamento, não tem lei para gentios. Amém, irmão? Jesus pregou sozinho para a mulher samaritana, que ele não podia pregar. Ele tinha que pregar para judeus, não era para samaritano. Igual hoje. Hoje o que a gente engole nas igrejas é o evangelho dos judeus. Sendo que Jesus teve cuidado para não pregar o evangelho dos judeus para samaritano. Pois os 12 discípulos andavam pregando com a língua dos judeus, para os judeus. E Paulo com a língua dos gentios para os gentios. Os apóstolos eram um evangelho diferente, um evangelho de poder, um evangelho para poder mexer com aqueles escribas e fariseus, um tradutor de língua, os escribas tradutor de língua. Os fariseus, zelador do templo da lei, e dizer que ia derrubar o templo, igual foi derrubado,
era mexer com eles, era poder perder a sua própria vida. Era tirar a sua própria vida. Por isso, cada um de seu lugar. E hoje a gente que somos gentil, o que a gente se alimenta nas igrejas? Com o evangelho dos judeus, que é para os judeus, que Jesus não aceitou que o discípulo pregasse para a samaritana com a língua dos judeus. Irmãos, as igrejas precisam despertar e mudar as atitudes. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispenso no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É aí que era para pregar o evangelho com a língua dos judeus. Não era em samaritano, para o samaritano. E nem para nós que somos hoje. Nós somos gentil. Não é para pregar para gentil. Mas você vai para as igrejas, é só falar para os irmão, nós não matamos Cristo. Nós não matamos Cristo. O evangelho dos judeus é um evangelho forte. Os apóstolos perderam sua vida. Crucificaram Jesus por mexer com a igreja. Esse evangelho não é para ser pregado para nós hoje, que somos gentil. Por isso que falava em pecado. Ele estava debaixo do pecado. Jesus não tinha morto ainda e ressuscitado para poder tirar o pecado. Então ele estava debaixo do pecado. Tinha que orar. Tinha que jejuar. Porque naquela época, antes da ressurreição de Cristo, estava todo mundo debaixo do pecado. Foi Jesus que veio e tirou o pecado pela sua morte. Então os evangelhos dele eram um evangelho diferente do nosso, que nós já nascemos do outro lado da cruz, já debaixo de bênção. Jesus já tinha tirado os pecados, eu não tenho culpa mais de pecado. Pecado é na minha carne, meu espírito já é salvo em Cristo. É isso que as igrejas têm que mostrar. Eu vou ensinar para vocês aqui aquilo que Jesus quer que eu ensine para vocês. Amém, irmãos? Não é para pregar um evangelho de judeus para eu que sou gentil, que já estou do outro lado da cruz, que não matei Jesus e que não tenho culpa do pecado. Jesus já tirou. Meu problema é na carne. E a carne paga aquilo que eu faço, que tudo que eu planto eu colho. Isso é a lei da carne. O que você planta, você colhe. Você faz errado, é claro que você vai pagar um preço alto. Jesus vai te bater. Ele é teu pai, ele não vai te abandonar. As igrejas acham que você é abandonado. Alguma coisa que você está no inferno, que você perde a salvação. Você tem que ir para a igreja e aceitar Jesus. Sendo que é Jesus que te aceitou. Você é um predestinado. Seu nome já foi escrito antes da fundação do mundo. Depois que você ergue a tua mão, você tem que ir lá na frente receber a oração do pastor. E lá ele vai ordenar que Cristo escreva o teu nome no livro da vida. Meu irmão, ergue a tua mão para que Jesus escreva o teu nome no livro da vida. E lá ele vai clamar a Jesus e vai dizer para ele, eu estou mandando, tá? Que escreva agora o nome desse moço no livro da vida. E Jesus, bonzinho, tá? De ouvido nele, não tem nada para fazer. Vai lá no livro, abre o livro, ou pega o anjo, escreve o nome ali de fulano de tal, José Alves Rocha, Eronilde Alves Rocha. Escreve lá no livro da vida, que já é meu. Veio para a igreja e me aceitou. Ô irmãos, que balela é essa? Ainda não acaba por aí. Ainda não acaba por aí, irmão. Ainda tem você e se batizar. Tem que se batizar. Tem que fazer o protocolo do seu batismo. Uma carteirinha de membro, depois você pertence àquela igreja. Mas não acaba aí. Ainda. Aí você tem que tomar ceia naquela igreja. Não acaba aí. Você tem que ir para o monte, queimar sua carne. Mas não acaba aí. Tem que pagar o dízimo. Mas não acaba aí. Que salvação é essa? Que em Hebreu está escrito que Jesus fez o sacrifício uma vez só.
E a gente tem que pagar todo dia, todo mês. Tem que ir lá na frente pedir perdão dos pecados. Gente, meu pecado é problema meu. Não é de pastor. É eu e Deus. Se eu peco, eu pago o preço. Se eu faço errado, eu pago o preço. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu pago o preço. Ele vai me bater, ele vai me punir. É o que planta, você colhe. É tanta da gente aí arrasado, cheio de problema. Quem está colhendo é aquilo que plantou. Agora eu tenho que dar satisfação da minha vida para homem, sendo que não é homem que vai resolver meu problema. Fica esperto, irmão. Fica esperto. Aleluia. Hebreu 9, 16 e 17. Hebreu 9, 16 e 17. Porque aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte. Intervenha a morte do testador. Porque um testador tem força aonde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo? Como que é o Novo Testamento? Como que é o Novo Testamento? O livro dos apóstolos, que as igrejas chamam de Novo Testamento. O testador está morto ou está vivo? Está vivo. Se o testador está vivo, que é Cristo, foi ele que inspirou para ser escrito, então não tem valor. Tem valor algum, irmão. Eu vou ler de novo para você entender. Porque aonde há testamento, necessário que intervia a morte do testador, porque um testador tem força aonde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? E Jesus está morto ou está vivo? Jesus está vivo. Então o testamento não tem valor. O que tem valor é o testamento de Paulo. Sim, também. Jesus está vivo. Mas Paulo o escreveu depois dele vivo. E Paulo não diz que ele é o Novo Testamento. É o testamento que foi dado depois da cruz. Por Jesus. E mandou que Paulo, ele pegou esse evangelho que estava oculto. E trouxe para nós o evangelho que estava oculto. Esse evangelho que estava oculto, que foi revelado para Paulo, esse é o Novo Testamento, que estava oculto em Deus desde a fundação do mundo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Amém? Então, o Novo Testamento, que é a graça, é Paulo. Os outros, o inspirador dele estava vivo, está vivo. Morreu e ressuscitou. E daí para cá não mandou mais nenhum dos apóstolos escrever nada, a não ser Paulo que ele levantou para fazer isso. Por isso que é graça, é Novo Testamento. Os outros é livros históricos. É a biografia de Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seja atormentado. E matar-o-ão, e sereis odiado de todos. Ai, gente, por causa do meu nome. Estão entendendo aqui, né, irmão? O que eu estou falando, mostrando para vocês. Jesus, ele chama os 12 para pregar um evangelho aos escribas e os fariseus. Não era fácil. Não era fácil, não é Paulo para nós. É para os escribas, é para os judeus. Mexer com aqueles homens que viviam zelando da lei. Não era fácil. Tá? E diz assim, ó. Então é de entregar uns aos outros, e atormentarão, e matarão-se-ão, e odiarão de todo. Estão dizendo que eles vão morrer dentro
deste evangelho, que era dentro de uma tribulação, que já aconteceu. Ainda João 16, 1 a 4. Tenho-vos dito essas coisas, para que vos tenha escandalizado. Não escandalizeis. Expulsar-vos das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conhece ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vós lembrais do que já tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava conosco. Eu vos disse isso desde o princípio, porque vocês estavam conosco. Vão expulsar vocês da sinagoga, vão matar vocês, tá? Então eu vou preparar vocês, estou preparando vocês, que vai acontecer isso. Vão expulsar vocês da sinagoga, vão escandalizar por causa do meu nome, vão matar vocês. Vão matar vocês. Jesus aqui estava antes da sua morte e ressurreição, enviando os 12 a essa obra, a essa missão. E eles, como Jesus sabia que essa obra era muito pesada, ele disse: ficais em Jerusalém até que eu revista do céu de poder, para vocês saírem. Não saia antes de eu ressuscitar o Espírito que está dentro de vocês. Ele vai nos ajudar. O Espírito Santo já é gerado dentro da gente. Nós somos gerados do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita dentro de nós definitivamente. Mas até a vinda de Cristo, que ele veio naquela época para fazer essa obra e ressuscitar um Espírito que estava morto pela lei. No dia de Pentecoste, o pessoal disse que o Espírito Santo, não estou blasfemando com o Espírito jamais, são uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Ele diz que geme, que sente dor, que sente fome, que manda. Eles esquecem que esse Espírito é nós. É eu que sou gerado do Espírito. Tá? Aí ele fala que é uma terceira pessoa, porque faz isso. Faz isso, eu gemo, eu choro, eu sinto desejo. Meu espírito, o Espírito é eu. Eu sou o Espírito vestido de carne. Essa carne que está aqui fora não é nada. O Espírito é dentro de mim, ele que faz tudo isso, é ele que está aqui falando. Amém, irmãos? Então, essa obra se fosse uma terceira pessoa, um ser, uma terceira pessoa, nós ia ver no dia de Pentecoste uma pessoa descendo, entrando na boca de cada um que estava esperando no dia de Pentecoste. Não, o contrário. Ele estava dentro do salão. E um vento impetuoso com som. O que é isso? A glória de Deus, que entrou na vida de cada um e reviveu. Houve língua repartida de fogo, como de fogo, porque o Espírito que estava morto reviveu dentro de cada um dessas pessoas. Agora passamos a ter um Espírito em vida. Todos os de Cristo é gerado do Espírito, estava morto pela lei de Moisés. Eu mostro para vocês. Estava morto pela lei de Moisés. Então, aí foi aquele alvoroço. Houve língua repartida por tudo que é lado. Porque o Espírito que estava dentro da pessoa fluiu. Não foi um vento. É a glória de Deus que entrou. O Espírito é Deus. Deus envia o teu Espírito. A tua glória
que vem dele, que é espírito, dentro do meu espírito, que reviveu. Por isso que nós andava morto, pelos vales da sombra, morto. O pessoal que estava morto, viu brilhar uma luz, resplandecer a luz Cristo, que enviou esse vento, que é a glória de Deus, para poder me dar vida. Marcos 16, 14. Estava todo reunido, pensando. Por quê? Eles tinham que fazer essa obra de pregar o evangelho dentro da tribulação. Eram discípulos. Dentro da tribulação. E Jesus avisou do que ia acontecer, que ele podia ser morto, expulsado da sinagoga, por causa do nome dele. Matar e mataram. Mataram Pedro crucificado, mataram Paulo decapitado, Tiago dentro do óleo, João dentro do óleo quente, Tiago arrastado pelas ruas, pelas avenidas, em Roma. Mataram, dentro da tribulação. O que é que eles faziam, meu irmão? Quando César Nero, o rei Tito, ele entrou em Jerusalém, ele levou todos os sacerdotes presos para Roma. E os cristãos, os judeus e os cristãos que estavam lá, os seguidores de Cristo, o que é que ele fazia? Ele jogava dentro de arenas, gladiadores, para bois esmagarem, leões devorar. E os que sobravam, ele devorava ao fio da espada. E quando caía a noite, não tinha naquela época luz elétrica, eles pegavam homens de Deus, enrolavam de panos de saco, colocava óleo, amarrava nos postes e botava fogo naqueles homens enrolados de saco para alumiar os que estavam sendo mortos ao fio da espada. Luz humana, alumiando outros evangélicos que estavam mortos ao fio das espadas. As igrejas estão em tribulação até hoje. Está esperando. César Nero pegou uma moeda, botou a foto dele e o número do outro lado. Ninguém podia comprar DVD se não tivesse aquela moeda de César. Ninguém podia comprar DVD se não tivesse aquela moeda de César. Isso naquela geração. É tanto que eles, para testarem Cristo, quando ele estava pregando ali com os discípulos, ele disse, você está devendo aí o imposto. Aí Pedro foi lá, ele disse, vai Pedro, vai no rio ali, botou o anzol, tá? Primeiro o peixe pegava, vai dentro da boca dele, vai sair uma moeda atrás. Pedro foi lá, pescou, pegou o peixe, meteu o dedo, pegou a moeda, trouxe. Quando chegou aqui, chegou lá na presença dele, deu a moeda para Jesus, ele pegou. E eles ficaram olhando e disse, vamos ver agora o comportamento dele. Se ele pagar da moeda de César, ele está a favor de César. E se ele não pagar, ele está a favor de negar impostos. E agora para Jesus? E agora? Jesus pega, olha para ele, ei, eles olham, ele pega a moeda e mostra, o que é que está aqui na cara? Nero, que só podia comprar com aquela moeda. Nero, só podia pagar com aquela moeda. Nero, César, então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, também de vocês. Eles receberam e ficaram quietos. Mas as igrejas estavam esperando 666 hoje. Ele lê essa passagem da moeda e está esperando essa moeda única hoje. Meu Deus do céu. Eu já fiz tanto estudo sobre essa moeda, meu Jesus. Sobre botar
o número na face, no rosto, na mão, que ela estava lá. Não tem nada a ver com a moeda. É o tefilim aquilo ali. Que eles colocavam. Os judeus até hoje colocam tefilim. Tefilim é o número do Velho Testamento. Só há um Deus na testa e na mão. Tá? E na mão. Tem nada a ver com a moeda. Aquilo é o tefilim. O tefilim é um pacotinho amarradinho na mão ou na face, na testa, que fala: ouve o Senhor, vosso Deus, o único Deus. A qual o pessoal está aí com Trindade. Aleluia. Vamos lá. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. E dureza de coração. Por não haver crido no que tinha visto, já ressuscitado. Meu Jesus! Vem esse homem para cá. Botar nós para ir pregar o evangelho dentro da tribulação. Sendo que ele disse que vão matar nós. Nós pensamos que ele ressuscitava, mas que ele não ia voltar. Olha quem chegou aí, Pedro. Jesus. E o que Jesus falou para ele? E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Condenado à morte. Quem não crê e for batizado será. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Que a salvação é pela graça. Salvo da espada de Vespasiano. Salvo da espada do rei Tito, do general Tito. E eles, como obedientes, vão ter que sair para pregar o evangelho antes da cruz. Irmão, depois da cruz, você não vê Paulo dizer depois da cruz, depois que Jesus ressuscitou e tirou o pecado, que não há mais condenação. Você vai falar que não crê e for batizado será condenado, essa condenação é antes da morte de Cristo. Não é depois da morte de Cristo. Os discípulos aqui estão indo antes da morte de Cristo. Paulo também foi incumbido, depois que ele veio ajudar. Mas depois que ele aprendeu, ele saiu para os gentios. Deus levou ele até o céu, do terceiro céu, mostrou o evangelho que estava oculto, o evangelho de revelação, e fez ele vir pregar para nós depois da cruz. Lê Paulo para você ver. Eu vivi aprisionado. Eu vim ganhar libertação, depois comecei a ler a carta de Paulo todo. Hoje eu estou liberto. Paulo disse que você não precisa de igreja, que Deus não habita mais o tempo feito por mão de homem. Paulo disse que nós que somos o templo de Deus. Paulo disse que não precisa nós sair tropeçando para ir buscar Deus tão longe, sendo que ele está tão perto da gente. Está dentro de cada um. Agora, é só ser obediente à sua palavra de Deus. Agora, os 11 apóstolos foram ordenados a ir pregar o evangelho. O evangelho. Paulo ainda não foi chamado a um evangelho da graça, aonde não foi revelado a ninguém. Romanos 16, 25, vou ler para vocês aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto. Desde os tempos eternos esteve oculto.
Jesus não revelou para ninguém. Não revelou para nenhum dos apóstolos. Não é eles. Para pregar para Samaria foi o próprio Jesus. Só nós que ouvimos o evangelho da lei. Só nós que escutamos o evangelho da biografia de Cristo. Mas nós não escutamos a riqueza da salvação que é Cristo em nós. Nós não ouvimos. Aleluia. Aleluia. Agora, Cristo morreu, ressuscitou, os discípulos já estão pregando o evangelho aos judeus, na Ásia Bitina, Capadócia, para as ovelhas dispersas da casa de Israel, dispensa, que fala lá em Pedro, porque eles estavam fugindo da tribulação. E o que acontece? Ele disse, agora é a hora de eu revelar o evangelho da graça. Agora é a hora de eu chamar o meu escolhido para levar este evangelho. Que eu nunca revelei para ninguém. Atos 9, 3 a 5. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem és, Senhor? E disse, o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duras provas, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Contra os aguilhões. Irmão, deixa eu mostrar para você. Ô pastores, você que só vive pregando a lei. Pastores, você que só vive pregando os livros históricos. Pastores, você que vive levando o povo a montes, a sacrifício, que não vale mais nada. Você que vive levando o povo a jejuar, presta bem atenção a esta passagem. Pastor, Jesus está falando com você. Falando com você. Jesus, Paulo, quando ele ia descendo para perseguir as igrejas, ele estava matando, era o povo, os crentes, era vocês, era nós. Que pregamos tudo errado contra o próprio Cristo. Era nós. Mas você sabe como foi que Jesus falou para Paulo, que estava perseguindo a igreja? Saulo, Saulo, por que me persegue, ô pastor? Ele está falando que você é ele, porque a igreja é Cristo. Nós somos Cristo. O Espírito de Cristo habita em nós. Nós que somos a igreja. Ele está falando com você. Ele não está falando, Paulo não estava perseguindo Jesus. Mas Jesus sentiu na pele que quando perseguia nós, que estava perseguindo ele. Porque nós representamos Jesus. E a gente vamos para a igreja pregar Moisés.
Nós vamos colocar um jugo em cima dos irmãos que estão debaixo do pecado, negando que Jesus morreu e levou esses pecados? Não é esse o evangelho da graça, pastor. Isso aí é lei. Tomar ceia, ablusões é lei. Se batizar é lei. Na morte de Cristo nós já somos batizados. Jejuar é tristeza. E como que o crente vive triste? Você tem que viver alegre em Cristo. Oi, pastor, que privilégio nós temos, pastor, hoje. Jesus não disse para Paulo que ele estava matando um povo, disse: você está me perseguindo, Paulo. E não estava perseguindo Jesus, mas Jesus se colocou em nosso lugar, irmão. Mas infelizmente tem igreja aí que ainda fazia igual a Paulo. Mata muitos irmãos. Tem muito crente hoje matando os irmãos. Ai, Jesus. E Jesus, versículo 15, Atos 9, versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel. Chama Paulo. Paulo fica cego. Leva Paulo até Damasco. Ele sai babatando, tateando, sem saber de onde pega. Lá ele manda o homem nomeado Ananias e levar, orar por ele. Ananias faz a oração. Ele abre os olhos. E agora ele vai sofrer, pregando o evangelho. Depois disso, ainda não deu. Depois que ele se capacita com os discípulos, tudo isso depois da morte e ressurreição de Cristo, aí ele chama, presta atenção aqui, irmãos, 2 Coríntios 12, 1 a 4, é verdade que não convém gloriar a mim, mas passar as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não se é lícito falar. Gente, nós somos carne, espírito revestido de carne. Nós somos espírito, nós não somos carne com espírito. Nós somos espírito com carne. Deus, para fazer este milagre de revelar um evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo, ele tirou o espírito que estava dentro de Paulo e levou ele como que tivesse em vida. Paulo não sabia que estava em vida ou se estava em uma revelação. Deus sabe. Porque para ele estava lá com Deus. Ele não queria voltar mais aqui. Eu também não queria. De tão glorioso é o mistério da revelação no Espírito, que nós somos Espírito. É isso que nós vamos viver em Deus.
É isso que é o evangelho da graça. Tem que ser pregado nas igrejas. É encorajar nós e dizer para nós que nada tira a nossa salvação. É dizer para nós também não pise na bola, que Deus pune. E pai bate. Mas quando a gente prega esse evangelho de revelação, de liberdade, a gente escuta os irmãos que estão debaixo dos esquemas da lei, que você só prega que vocês são porta aberta. Por que ele prega que nós somos porta aberta? Que nós estamos permitidos a fazer tudo? Não, ninguém é permitido a fazer tudo. Paulo ensina isso. Que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém a fazer. Se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim que me direciona o que eu faço, que sim ou que não, eu vou fazer o que é errado, não. Eu vou ver o lado que é certo, que não Deus vai me punir, que lá está escrito que ele corrija quem ele ama. Ô irmão, para com isso. Ah, o irmão que mata, o problema é dele, ele mata, é o problema dele. Ah, os filhos que perseguem, filho da perdição. Está lotado, nem todo mundo. Tem a geração de Caim, tá aí, depois vocês vão saber. Eu vou mostrar. Vai no YouTube que eu já tenho uma mensagem aí falando disso. Dos filhos da perdição. Do pessoal que só veio para fazer o mal. Mas você é de Deus, você não é para fazer o mal. Repreenda. E se você temar e fazer o mal, porque você não é de Deus. Nem todo mundo é de Deus. E ele recebe esse evangelho. Efésios 3, 8 a 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Paulo agora recebe este evangelho. Essa é graça. Esquece a biografia de Cristo para poder aplicar. Esquece o velho pacto de Gênesis a Malaquia. Esquece. E venha para a graça de Cristo, a verdadeira graça. Um homem que foi caído, que foi chamado desde o ventre da mãe, que foi caído no caminho de Damasco, que foi ressuscitado no Espírito até o terceiro céu, que esse evangelho que estava oculto em Cristo e que disse que se pregar o outro evangelho, se não for aquele que ele recebeu, seja maldito. Meus irmãos, pense o que vocês estão fazendo na igreja. Pense. Gálatas 6, 9. Gálatas 1, 6 ao 9. Gálatas 1, 6 ao 9. Maravilho-me que, tão depressa, passeis aquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Não é evangelho de lei, é um outro evangelho. Qual é esse outro evangelho? Vocês vão ver lá na frente. Para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nos mesmo um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que eu vejo e tenho anunciado, seja maldito. Assim como já dissemos, agora de novo também digo,
Se alguém vos anunciar um outro evangelho, a não ser este evangelho que eu recebi, o evangelho desde a fundação do mundo que estava oculto, que foi revelado para mim, Deus manda dizer para você, se você pregar um outro evangelho que não é esse da graça, que não é esse de Paulo, maldito. Maldito. Maldição. As igrejas estão cheias de maldição. Pastor, acorda. Acorda. As igrejas estão cheias de maldição. Aleluia. Aleluia. Gálatas 1, 10 a 12. Porque pressuando um agora, eu agora, a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homem, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pelas revelações de Jesus Cristo. Mas pelas revelações de Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que Deus desperte. A gente fica, irmãos, crente está dentro de casa com a família. Tem que sair debaixo de chuva e ir para a igreja. Porque o pastor falou que tem que estar na igreja. Porque se não for para a igreja Santa Sé, Jesus vai voltar. E ele fica. Então eles ameaçam você paralelamente. E você larga a sua família e se manda para obedecer a homem. Obedecer a homem. Porque persuando eu agora a homem, ou a Deus, ou procuro agradar a homem, se estivesse ainda agradando a homem, eu não sou servo de Deus, servo de Cristo. E as pessoas, irmão, elas estão cegas de uma tal jeito, de uma tal maneira, que você fala, gente, não precisa. Você ficar em casa, não tira a salvação. Igreja não salva, não, meu pastor falou, agradando a homem. E pensando que estou agradando a Deus. Se toda a vida eu agradar a homem, eu não seria servo de Cristo. Cristo não está longe. Ele está perto, está em mim. Eu sou o templo dele, não habita das igrejas. Então, irmão, o primeiro ministério da família, do crente, é a família. É filho, é marido, é mulher. O primeiro ministério de Cristo é a família. Hoje, não está mais na lei de Moisés. Jesus, ele ama a família. E o primeiro ministério de Cristo é a família, ao qual desprezam, ao qual não quer nem ouvir, ao qual não está nem aí. Tem que ir para a igreja ouvir o pastor, porque o pastor mandou ir. E toda a vida que eu for ouvir ao homem, eu não sou servo de Cristo. Mas a pessoa está enganada, pensando que está fazendo um negócio, mas problema delas. Problema delas. Colossenses 1, 24 ao 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Colossenses 1, 24 e 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro,
segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus e o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer a quais são a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que há Cristo em vós, é a esperança de Deus, que é Cristo em vós. Esse é o evangelho que é para ser pregado. É o evangelho que estava oculto. Esse é o evangelho para ser pregado. É o evangelho que Paulo recebeu do terceiro céu. Esse é o evangelho que é para ser pregado, que Cristo habita em nós. Esse é o evangelho para ser pregado, que nós somos a igreja de Cristo. Esse é o evangelho para ser pregado, que Cristo não habita mais em templo feito por mão de homem. Esse é o evangelho para ser pregado, que ele já repreendeu, adquiriu a morte. Este é o evangelho para ser pregado, que a gente já habita no céu espiritual em Cristo. Esse é o evangelho para ser pregado, que em Cristo nós já foi batizado. Este é o evangelho para ser pregado, que não existe mais morte espiritual para os que são de Cristo. Esse é o evangelho para ser pregado, que nós não temos mais pecado no espírito, e o pecado da carne é repreendido por Deus, que ele repreende, mas ele é pai, jamais ele te abandona. Esse é o evangelho para ser pregado. Você vê pregando esse evangelho nas igrejas? Vê pregando que você é livre, que você é predestinado, que você veio de Deus, que você vai voltar para Deus? Ele lê lá Eclesiastes 12, 7. E o pó volta ao pó. E o espírito volta a Deus. É o que, Zé? Não, tem lá em Eclesiastes. E o pó volta ao pó. E o espírito volta a Deus. Mas ele disse, se vocês não tomarem essa atenção, o espírito vai para o inferno. Se vocês não pagar o dízimo, o devorador está dentro da sua casa. Se você não ir para o monte, a carne de vocês vai estar subejando, vai falar mais alto, você vai para o inferno. Que a carne leva você para o inferno. Irmão, mas ele não fala que o espírito já está pronto. Que a carne para nada presta. O espírito é que vivifica. Que o pó volta ao pó como era antes. E o espírito volta a Deus. Amém, irmão? Essa é mais uma mensagem do irmão José, vivendo as profecias em Cristo. Alô, Nildão, meu irmão. Lindinal. Divulga aí a minha mensagem. Alô, Val, de Porto Segura, minha irmã Graça. Um abraço, que Deus abençoe. Seu Emerson Pafete aí em Portugal. Um abraço e que Deus nos abençoe. Um dia que o senhor vir aqui no condomínio Itatinga, eu vou pedir a Deus que toque no seu coração para mim fazer um passeio em Portugal. Eu estou aposentado mesmo, vou começar a andar. Amém, irmãos? E vou pedir aos irmãos que me ajudem dando lacre. Vou pedir aos meus irmãos que me ajudem assinando, para que o meu canal venha crescer cada vez mais, que no YouTube pode me tirar do ar. Mas se você balançar o sininho aí, irmão, assinar no meu canal, me dê lacre, eu não saio do ar. E vou ter bem mensagem abençoada para vocês. Que Jesus abençoe e fique com cada um de vocês. Amém.